Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós queremos te bendizer e te adorar nesta noite. Como até aqui, Senhor Deus, nós temos feito e já estamos sendo, Senhor Deus, ministrados pelo Senhor, ó Pai. Que neste momento, Deus, o nosso coração, Senhor Deus, se incline para a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha total liberdade, Senhor Deus, na nossa mente, Senhor Deus, para atingir o objetivo que o Senhor preparou para nós nesta noite, Deus. Nós te glorificamos como igreja, nós te exaltamos. E nós queremos continuar, Senhor Deus, sendo ministrados pelo Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe neste momento, Pai. Amém. Amém? Amém. Eu queria que vocês abrissem em Josué, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4, tá? Vamos lá. Diz assim, capítulo 3. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passarão por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive também com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes, que carreguem a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá. O mar salgado escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Capítulo 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficarão parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou aos 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro,
quando seus filhos lhes perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor, e os sacerdotes passaram para o outro lado, e aí então os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou a Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado a Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança e que saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que carregavam a aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Vamos parar aqui. Eu acredito que todos vocês já tenham lido essa passagem, desses 2 capítulos, onde conta toda a história ali do momento que o povo atravessou o Rio Jordão, né? Eu também acredito que vocês saibam que o Rio Jordão é um rio bem interessante. Ele corta toda a Palestina, mas ele é um rio que ele começa no monte. Então, ele não é um rio retinho. Até que ele chegue no Mar Morto, que aí sim ele fica paradinho, até que isso aconteça, a nascente dele é no monte. Vocês imaginam, então, uma água que desce do monte, ela não desce vagarosamente. Ela vem, ela é bem fluida. O Rio Jordão, então, como riqueza da Palestina, sempre foi um rio bem fluido, bem fluido. E é interessante porque houve uma reportagem, o Rio Jordão ele tem secado. A cada ano que passa, ele tem secado. E já se visualiza essas pedras. Essas pedras que Josué colocou no lugar onde estava a Arca da Aliança, no momento que o povo atravessava, já se visualiza. E esse monumento de pedras que que foi levado para o acampamento, aonde o povo ficou, também está lá. E continua lá. Mas nós não vamos falar hoje sobre turismo da Palestina, nem nada disso. Mas é interessante a gente entender a grandeza de Deus no momento que a gente sabe, ou que a gente lê, a respeito de um rio, que não é um rio manso, mas é um rio que flui muitas águas, e aí essas águas elas param de fluir e se levantam como uma grande muralha para um povo passar. Você já imaginou isso? As águas não se dividiram. Toda a água se juntou e levantou-se uma muralha. Se dividiu aonde? Em qual momento? Qual o momento da história do povo de Israel que a água se dividiu? Moisés. Nesse momento, não. Agora, algumas coisas são importantes para nós aqui. Que, na realidade, Deus ministrou muito no meu coração a respeito de algumas coisas que eu acredito que vale a pena a gente ir se recordando.
Queridos, primeiramente eu imaginar que um povo que veio de mais de 350 anos de escravidão, de 350 a 430 anos aí de escravidão do Egito, começa a vivenciar coisas grandiosas e impossíveis diante dos olhos deles. Não foi só esse momento, mas várias coisas o Senhor estava fazendo a respeito do povo de Deus. Ele mandava alimento, ele aquecia, ele refrescava, ele abria o mar, ele levantava uma muralha. O Senhor estava o tempo todo com aquele povo. Mas interessante também a gente saber que esse povo não permaneceu fiel. Ou pelo menos a sua massa não permaneceu fiel. Mesmo vendo todas aquelas coisas. Só que veja bem, nós não estamos falando aqui de uma viagem de um dia, 2 dias, uma semana. Justamente pela dureza desse povo, a gente está falando de anos de caminhada, mas nós também estamos falando de anos de provisão de Deus para aquele povo. Tudo bem? Agora, eles começaram uma caminhada. Eles passaram por anos nessa caminhada e a gente chega num final de uma caminhada. Tudo bem? Se você se lembrar aí do dia da sua conversão, ou do momento que você encontrou Jesus, e você olhar para você hoje, e quando Jesus voltar, ou o Senhor te recolher, sua vida tem uma história que passa por um período de intermediário, e ela termina. Concordam com isso? O que nós vamos falar hoje é a respeito desse tempo, então, que a gente vive com o Senhor. A primeira coisa que a gente percebe nesses versos aqui, se a gente for lá no capítulo 3, e eu queria que você ficasse aí, que nós vamos dar uma folheada nesses 2 capítulos. É como Deus é fiel, e como Deus cumpre tudo aquilo que Ele fala, que Ele vai fazer. Amém? Nós estamos falando aqui de um Deus que cumpre as suas promessas e faz aquilo que Ele diz que iria fazer. Alguém já ouviu falar aqui a respeito do complexo de Josué? A gente que é pastor, ou está indo, ou prega, a gente ouve muito essa expressão do complexo de Josué. Porque Josué assumiu o lugar de Moisés. Pensa que não é pouca coisa, né? Ele assumiu um povo, ou a direção de um povo, que tinha sido escravo por anos. E ele tem, então, a responsabilidade de conduzir esse povo a um lugar que o Senhor tinha prometido que levaria esse povo. Certo? E se a gente for no capítulo 1 de Josué, a gente vê Josué falando tudo isso para o Senhor. Eu não vou dar conta. Eu acho que não vai dar. Eu não sei se eu vou conseguir isso. Vocês já viram isso? E aí, olha que interessante. No versículo 7, Deus fala assim para Josué. Olha. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Então, eu imagino o coração de Josué nesse momento. Bom, se Deus falou, então, alguma hora esse povo vai me reconhecer como líder. E aí a gente vê já no capítulo 4, eu queria que vocês abrissem aí, no verso 14, a palavra de Deus que diz assim: naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado a Moisés. Então eu queria dizer uma coisa para você hoje bem interessante.
O Senhor que você serve, Ele cumpre as promessas dEle. O Senhor que você serve, Ele cumpre aquilo que Ele declara, mesmo que isso tenha acontecido anos atrás. Ainda assim, Ele vai cumprir. Porque esse é o nosso Deus. E aí, pensa então a alegria de Josué quando ele percebeu que o Senhor tinha cumprido aquilo que ele tinha falado. E eu acredito sim, irmãos, que naquele momento todo esse complexo passou. Então ele falou, eu sou Josué. Eu sou aquele que Deus comissionou para cumprir isso. O que foi que o Senhor prometeu para você anos atrás e que você tem perguntado para Ele? Ou que o Senhor te prometeu há pouco tempo e ainda não aconteceu? Será que Deus não vai fazer? A restauração da sua família não vai acontecer? A cura, a libertação, a restauração, a restituição. A gente tem uma diferença hoje para Josué. Nós temos em uma pessoa a concretização de todas as promessas, que é Jesus. Ele não tinha ainda isso. Nós temos hoje uma pessoa em que nela se concretiza todas as promessas de Deus sobre um povo. Queridos, e este povo é você. Sou eu. Somos nós. Nós somos um povo, e um povo de Deus, que vai enxergar, que vai vivenciar, que vai experimentar a fidelidade do cumprimento de tudo aquilo que o Senhor disse que faria a nosso respeito. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E aí, um pouco mais, a gente vai percebendo que se na nossa vida a primazia de todas as coisas, a integridade da tua vida é o Senhor, você começa a viver esse sobrenatural dele acontecendo. Se Deus disse que vai acontecer, então vai acontecer. Agora, o que Deus disse que vai acontecer com o povo dele, com a vinda do Espírito de Deus, o que aconteceria? Nós viveríamos, queridos, em sobrenatural todo o tempo todo. Em todos os momentos. Quando no meio do caminho, no meio da caminhada, vier a aflição, não, mas o Senhor disse que a minha vida seria abundante. Abundante em Deus, abundante em poder de Deus. Tudo começa a ser sobrenatural e as coisas não são mais naturais. Porque eu vivo num Deus completamente diferente do que o mundo vive. Então, quando uma pessoa diz para mim, não vai dar para fazer, viu, Rose? Não vai dar. Eu digo, vai dar, porque o Deus que eu sirvo age no sobrenatural. É diferente. E olha que coisa linda do Senhor. Olha, o Senhor disse assim, peça para que os sacerdotes carreguem a Arca da Aliança. Naquele objeto havia o quê? O que tinha na Arca da Aliança? A presença de Deus estava ali, naquele lugar. E olha que algo interessante. O Senhor diz assim, Josué, você vai dizer para os sacerdotes o seguinte, vai caminhando, quando chegar na beira do rio, eles param ali. Aí passou mais um pouquinho, Deus continuou dizendo a Josué assim, aí você vai falar para eles fazer o seguinte, eles vão pisar na água. Entenderam? O Senhor não disse para Josué assim, manda o povo ir que eu já estou abrindo lá a água, para o povo passar. Ele poderia fazer isso? Poderia. Mas ele disse assim, olha, peça para eles colocarem os pés nas águas. E imediatamente
a água se juntará e se levantará como uma grande muralha. O que aconteceu? Eles fizeram assim. Quando eles chegaram, colocaram os pés nas águas, a água se conteve, se juntou e se levantou com uma grande muralha. E aí ele disse um pouco mais. Peça para eles ir adiante do povo. Certo? Depois ele disse mais. Peça para eles ficar no meio do povo, para o povo ir passando. Cerca de quantos mil guerreiros? 40 mil guerreiros. Vai passando. A palavra de Deus também diz assim, depois que todos eles passaram, a aliança vai até chegar também de novo à frente deles. O que isso quer dizer? Querido, o Senhor é a sua dianteira. O Senhor está com você na caminhada, no meio do caminho. E o Senhor está na tua retaguarda, olhando para você. Nós vivemos com um Deus que está em todos os lugares. A representação da arca, nesse momento, eles sabiam que a presença de Deus estava ali. Agora nós temos um diferencial, porque eu sei que a presença de Deus está em mim. E eu sei que se eu for para uma situação, Ele está adiante. Se eu estou passando uma tribulação, Ele está ali no meio, junto comigo. E se aquilo me aterroriza, depois que eu passar, Ele também está na minha retaguarda. Ou seja, eu sou cercado por Deus. Sabe a cerbe que a palavra de Deus diz? Aquela cerquinha que fica ao nosso redor. É isso que nós temos. Nós temos o privilégio de ter a presença de Deus em todas as situações da nossa vida. Em todos os momentos. A presença de Deus, ela se faz real em todas as posições da minha vida. E esse passo de avançar é algo lindo. Porque veja bem, se Zaqueu não tivesse gritado, ele teria sido curado? Se a mulher do fluxo de sangue não tivesse tocado, ela seria curada? Existe uma ação que é sobrenatural de Deus, mas existe uma parte que ela é nossa, de avançar. Nós cantamos hoje, rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Não diz assim, a minha vida se revestirá do seu poder, então eu vou romper em fé. Não, nós rompemos em fé. E então a nossa vida é revestida pelo poder de Deus. Quando você aceitou a Cristo, você rompeu em fé. Quando eu digo não para o pecado, eu estou rompendo em fé. Quando eu falo não para o mundo, eu estou rompendo em fé. E a minha vida se reveste do poder de Deus. Amém? A minha vida se reveste do poder de Deus. Eu preciso começar a caminhada, passar por aquela caminhada e ter segurança que eu vou chegar ao final dessa caminhada e não parar no meio do caminho, não desistir no meio da tribulação. Eu não posso. Eu não posso. Interessante a gente lembrar de Pedro, né? Pedro, quando começou a andar sobre as águas, ele chegou no momento que ele começou a afundar. Poxa, mas ele começou bem. Ele começou bem. E glória a Deus que ele voltou e se firmou novamente. Amém? Porque o Senhor o resgatou. Entende, querido? Davi. Interessante, Davi. Vocês sabem quantos anos Davi tinha quando ele foi ungido? Davi tinha de 15 a 17 anos, quando ele foi ungido rei. Sabe com quantos anos que Davi assumiu o reinado? 37. 20 anos. 20 anos. Gente, cá entre nós. Você vai esperar 20 anos? 20 anos. Mas Davi pecou. Verdade? Mas a palavra de Deus chama Davi a menino dos olhos dele.
sei lá, quietinho nesse coração. Entende? 20 anos Davi esperou a realização de uma promessa. Só que é algo interessante, porque o Senhor não está pedindo para a gente esperar 20 anos aqui. Ele está dizendo assim, olha, eu estou com eles. No início, no meio e no fim. Eu estou com eles. Assim como eu estive com o meu povo, assim como o povo de Israel pôde experimentar a minha presença no começo, no meio e no fim, eu também estou com eles. Amém? Queridos, eu preciso desejar continuar firme nessa caminhada. Isso é um passo meu. E aí eu vou romper em fé e o Senhor me cobrirá de todo o poder. Amém? É algo tremendo. É algo lindo. Durante todo esse trajeto, então, você precisa reconhecer quem você é diante de Deus. E se firmar nisso. Senhor, eu não consigo andar sozinho. Eu não posso estar sozinho. Senhor, eu não quero estar sozinho. Eu quero estar com o Senhor. Eu já conheço as coisas do mundo, eu não quero voltar, né? Estava conversando sobre algumas coisas e aí a gente citou sobre antes e depois de conversão, né? Eu conheço, mas eu não quero. Eu não quero porque eu não quero, porque eu sei onde eu quero chegar. Porque eu sei que eu quero chegar no outro lado do rio. E eu sei que a presença do Senhor continuará ali. Amém? Eu preciso desejar continuar. E aí, se acontecer um durante, se acontecer uma dificuldade, se acontecer de um rio Jordão estar diante de você, o Senhor vai se levantar a teu favor. Como Ele fez com o povo aqui. Como Ele cumpriu com esse povo aqui. E aí, quando a gente vê o Senhor falando assim, Josué, peça para que escolha 12 homens das 12 tribos, peça para eles carregar pedras até o outro lado, no acampamento. E isso servirá para vocês como memória e aos filhos de vocês como confirmação daquilo que eu fiz. A firmeza do teu testemunho abençoa a tua descendência. A firmeza do testemunho que você leva firma a sua geração. Ao contrário disso, esqueça. Ao contrário disso, a sua descendência está vulnerável. Porque ele não conhecerá pelo teu testemunho o que Deus pode fazer. Ele não conhecerá o que é sobrenatural. Você vai chegar para o filho seu e falar assim, Deus cura, mas eu nunca vi. Deus faz, mas eu nunca vi você orando para fazer. Deus cumpre, mas eu nunca vi a senhora, o Senhor ajoelhado, esperando Deus cumprir. A firmeza do teu testemunho marca a tua geração. Marca a tua descendência. E não só a sua descendência, mas a descendência dos seus filhos. E assim vai, e assim vai. E a sua geração é uma geração abençoada. Pela firmeza do testemunho de Cristo que você carrega. Nós estamos falando aqui de bênção sobre a vida da tua descendência. Nossa, pastora, mas o que tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, porque até hoje essas pedras permanecem lá. Até hoje o povo de Deus pode olhar e falar, esse Deus é fiel. Porque essas pedras representam a fidelidade dele. E representam o sobrenatural dele. E eu sei que se ele fez por esse povo, ele pode fazer por mim. Eu sei porque a palavra de Deus diz que faz. E eu sei porque eu sei que ele faz. Porque ele é um Deus que cumpre aquilo que ele fala. Ele não é como eu que pode mentir. Mas ele é um Deus que fala a verdade. Eu rompo em fé. E foi tremendo, não sei quem escolheu. É tremendo isso. É tremendo eu compreender
que Deus me trouxe a esta terra para eu viver uma vida sobrenatural, que vai além do que muitas vezes eu estou hoje experimentando. Queridos, nós precisamos ficar atentos e acordar. Você não tem milagre todo dia? Não tem milagre toda semana? O que está acontecendo? Ah, mas isso foi só na época do povo de Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não. Isso é para mim, é para que eu experimente todos os dias, é para que você experimente todos os dias, é para que meus filhos experimentem todos os dias, é para que os meus netos experimentem todos os dias. E aí, na maturidade deles, eles podem dizer, eu sirvo a um Deus vivo, como esse povo podia dizer aqui. Quando eles declararam, aqui no verso... Sim. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de vocês todos os seus inimigos. Todas as suas dificuldades serão afastadas de você pelo poder que há no nome de Jesus. Porque você tem a Jesus e você tem o Espírito dele que habita em você, que faz com que a sua vida, que é natural, se torne uma vida completamente sobrenatural. Amém? Vamos orar? Queridos, saiam daqui com essa convicção no seu coração. Nós temos um Deus que começa a caminhada conosco e que termina essa caminhada conosco. O Senhor não te abandonou. Ele não olhou para você no meio do caminho e falou, eu não quero saber dessa filha, não. Nossa, ela é muito complicada, ela é muito difícil, eu larguei mão disso. Quem aqui é pai e mãe? Aquele pai e mãe. Pai e mãe, eu estou falando pai e mãe de verdade. Abandona um filho? No meio de uma caminhada? Mas ele fez feiura. Você vai continuar junto. Mas ele pisou no seu carro. Você vai continuar junto. Você vai continuar junto. Agora, se você vai continuar junto, o Senhor não vai? Não é essa palavra que a gente conhece. A gente conhece uma palavra de fidelidade. A gente conhece uma palavra de segurança. A gente conhece uma palavra de restauração. Eu vivo baseada numa palavra de sobrenatural, de milagres e de novidades de vida todos os dias. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que viveu e que mostrou a fidelidade dele para um povo. Um povo que por muitas vezes entristecia o Senhor. Por muitas vezes entristecia o Senhor. E ainda assim, o Senhor permaneceu fiel, a ponto de entregar o filho, a usar uma coroa que não era dele, mas era nossa. Se fez maldição por nós. E o sofrimento que houve sobre ele, que era para ser nosso, estava sobre ele, ele pagou o preço absolutamente. Então, como diz aqui, e o Deus vivo livrará de vocês todos os seus inimigos. O seu inimigo é o quê? É uma depressão, é uma angústia, é um problema de trabalho, é um problema financeiro, é um problema de família, é um vício. Eu não sei quais são os seus inimigos. O que eu sei é que eu posso dizer para você com tranquilidade de que Deus te livrará de todas essas coisas. E Ele imputará em você segurança. E Ele firmará no teu coração paz. E Ele firmará dentro de você a fé. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Glória a Deus. Então nós vamos cantar novamente. Vamos romper em fé de novo. E faça desse cântico realmente uma oração. Diz, Senhor, eu quero romper em fé. Senhor, eu quero romper e caminhar em fé. Assim como Zaqueu fez, eu quero berrar pelo Senhor. Assim como aquela mulher tocou no Senhor, eu quero tocar no Senhor hoje. Senhor, assim como Davi foi convicto do chamado dele, eu quero continuar convicto do chamado que o Senhor fez sobre a minha vida e da unção que o Senhor colocou sobre mim.
Cada vez que a minha Aleluia. fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece nessa noite, Deus. Pai amado, diante de tudo que foi ministrado aqui neste culto, Senhor, tão maravilhoso, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor Jesus, em tempos de dificuldade, Senhor, e saber, Deus, que o Senhor nos cerca por detrás e por diante, Senhor Jesus. Estamos certos que o Senhor está conosco em todo tempo, Pai, e nós somos gratos por isso, e nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, mostrar essa confiança, Senhor, e também, Senhor, essa submissão, meu Pai, diante das tuas ordenanças, diante, Deus, de tudo aquilo, Pai, que o Senhor ministra e acrescenta, Senhor, em nossas vidas todos os dias. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor Jesus, de oração que tivemos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, que nós possamos ir em paz e segurança para as nossas casas, Senhor, guardando dessa palavra no coração e ansiosos, Senhor, para que nós possamos estar aqui juntos amanhã, meu Pai, para invocarmos o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.